Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos abrindo a nossa live. Deixamos o pessoal entrar. Então apresento quem vai ministrar a live hoje, que é a Kelly. Bom dia, Kelly. Kelly. Tudo bem, Christian? Bom dia pessoal, tudo bem? Ótimo. Então, de novo, live no Facebook, no Instagram. Semana que vem estará disponível novamente no YouTube. Mais uma vez, se vocês ainda não curtiram o nosso canal YouTube, entra lá, Kinetec, Tecnologia Biomecânica, curte o canal YouTube. Se está começando a acompanhar as nossas lives nas mídias sociais, curtem elas também. Compartilhem as nossas lives com os seus parceiros de negócio, né, e amigos. Então, todos ouvindo bem? Podem abanar, cumprimentar aí, né? Então, esta semana voltamos a fazer live sobre baropotometria. Então, estamos com agora 2 lives por semana, na quarta e na sexta-feira. Na quarta-feira passada tivemos uma live onde falamos um pouquinho mais de baropotometria no negócio, né? Baropotometria como business, né? Hoje voltamos um pouquinho sobre o assunto técnico, né, Kelly? Sim, sobre baropotometria mesmo. Hoje bem sobre dados, sobre dinâmica. Surpresa! Semana que vem a gente vai falar de uma surpresa, de uma coisa que vai acontecer semana que vem. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que falaremos da surpresa também com alguns posts semana que vem. Alguns eventualmente já devem ter recebido um e-mail falando da nossa surpresa, mas então, Kelly, eu acho que podemos começar. Vamos. Hoje pessoal, o assunto é dinâmica, né? É dinâmica. O pessoal tá ouvindo, deem um ok pro áudio, se tá tudo ok, para que a gente possa iniciar, todo mundo possa estar ouvindo. É um prazer estar aqui de novo, é assim, o nosso segundo encontro essa semana. Na quarta-feira, a gente falou um pouquinho mais sobre desenvolver o negócio, trabalhar no marketing, que também é uma questão que os fisioterapeutas precisam desenvolver. Áudio baixo, gente. O áudio baixo? Vamos aumentar um pouquinho então. É uma questão que os fisioterapeutas precisam se aprimorar. O negócio, desenvolver o nosso negócio, precisa caminhar junto com o nosso desenvolvimento clínico. Precisa caminhar junto com o nosso crescimento em conhecimento. Então a gente precisa estudar mais, ser especialista no que a gente faz, mas a gente precisa também desenvolver um negócio, porque a nossa profissão é o nosso negócio. Então a gente precisa crescer mais dessa forma. Nós temos diversos casos de fisioterapeutas que são um grande sucesso em desenvolvimento empresarial, são grandes empreendedores. E nós precisamos que esse desenvolvimento chegue a todos os fisioterapeutas, porque a nossa clínica é o nosso negócio, né? Então, por isso que a gente começou essa série de lives falando um pouquinho sobre isso, para que vocês possam entender que a gente precisa se aprimorar na clínica, na parte técnica, que é o que a gente vai começar a falar hoje, mas a gente precisa também se aprimorar no negócio, desenvolver bem o nosso negócio. Tá? Sim, é verdade, Kelly. Eu, ultimamente, né, aconteceu que descobri um livro interessante sobre esta coisa que se chama EOSA. É um livro escrito da Gene Simmons, que é um roqueiro, né, os Kiss, a famosa, o grupo Kiss, né. Então, ele conta neste livro aqui quanto é importante desenvolver também, né, a tua marca pessoal, principalmente quando tu é um profissional, quando a tua figura profissional é centrada sobre de ti, né? Então ele dá ali uma série de sugestões neste livro
para desenvolver a tua própria marca pessoal, o teu destaque, né, no mercado é tu mesmo, né? Então, isso que a Kelly fala e que falamos na quarta-feira, né? A gente passou uma série de dicas ali, né? Mas é importante ter esta visão de desenvolver a tua marca pessoal, tu como pessoa, como negócio também, né? Ser seu próprio negócio, né? Principalmente quando tu trabalha com as tuas mãos, né? Sim. Quando tu tá botando mão na massa de verdade, né? Ok, Kelly, então Muito hoje bem. que Então, tratamos? Tratamos sobre avaliação dinâmica. Sim. Separei alguns pontos bem interessantes sobre avaliação dinâmica, reuni algumas questões que são perguntas recorrentes aqui pra gente. Só rapidinho, Diga. para vocês seguirem o assunto, mas o Vinícius Ataíde perguntou qual o nome do livro esse? Eu-S-A, acho que em português é Eu-S-A. E-O-S-A. Eu. Sim. Eu-S-A. Mas depois te passo ali o link. A gente coloca no link, sim, coloca ali embaixo na descrição. Colocamos. É muito interessante com o livro. Certo, agora Tá? seguimos. Vamos lá então. Avaliação dinâmica, então, que é uma questão recorrente. Muitos colegas nos perguntam sobre avaliação dinâmica. Muitos colegas têm dúvidas ainda sobre avaliação dinâmica. E com quem eu já tive a oportunidade de conversar pessoalmente, ou pelo Skype, ou pelas conversas que a gente faz, sabe que eu gosto muito da avaliação dinâmica, que é uma avaliação que traz muitos dados e que a gente precisa entender como utilizar esses dados. Então, hoje eu separei alguns pontos para a gente conversar, que são o que a gente não pode esquecer durante a avaliação dinâmica, no momento da avaliação, o que a gente não pode deixar passar, o que a gente precisa, os pontos mais importantes, é que tem bastante coisa, então separei alguns pontos. Pontos importantes na interpretação dos dados, coisas que a gente precisa ter a atenção enquanto interpreta os dados, enquanto olha a avaliação do cliente, e pontos importantes para a prescrição, o que a gente não pode deixar de fazer enquanto está prescrevendo um laudo, descrevendo os dados que a gente viu, porque descrever os dados que a gente vê é importante para nós, para que nós possamos compreender e entender que o nosso raciocínio realmente está correto, porque eventualmente o cliente vai compartilhar com o médico, vai compartilhar com o educador físico, essa avaliação vai ser compartilhada com outros profissionais. Então, é importante que a gente consiga descrever o que a gente está vendo e da melhor maneira possível. Então, a gente vai começar por o que a gente não pode esquecer no início durante a avaliação dinâmica, para realizar mesmo a avaliação dinâmica. Alguns colegas entram em contato para perguntar questões que são importantes e que não podem deixar de ser realizadas para que a gente tenha uma avaliação. Quando a gente vai realizar uma avaliação, seja ela qual for, baropodometria, questionários avaliativos, avaliações funcionais, é importante que a gente mantenha na pesquisa a gente chama de rigor metodológico, que a gente faça da melhor maneira possível e que a gente reproduza sempre da mesma forma, porque assim a gente vai ter uma habilidade melhor nessa avaliação. Então a gente vai conseguir ter certeza de que a avaliação que eu fiz hoje com o meu cliente está igual, foi feita com o mesmo método, usou a mesma metodologia do que a que eu vou fazer daqui a um mês depois do tratamento, daqui a 15 dias depois do tratamento. Para que a gente tenha certeza que o dado que tu está tendo é preciso e que tu possa realmente comprovar a veracidade daquela... Ter repetibilidade, né? Comparar... Reprodutibilidade, isso. E aí tu consegue comprovar realmente que aquela tua avaliação está correta e que o caminho entre a primeira avaliação e a segunda avaliação foi efetivo, o tratamento. O tratamento foi efetivo, então a gente tem realmente dados precisos para que a gente seja também fiel ao nosso cliente, né? Que a gente, é claro, a gente nunca tem intenção de enganar um cliente, mas que a gente possa ser o mais justo
com ele, porque ele investiu nesse tratamento, então a gente precisa manter esse rigor para comprovar realmente a eficácia do tratamento e comprovar que ele realmente teve uma melhora, tá? Então a minha primeira dica é manter o rigor na avaliação, manter uma avaliação em que tu siga um padrão. Orientar bem o paciente. Muitas vezes a gente acha que o paciente entendeu. A gente fala e o paciente concorda e a gente pensa que o paciente entendeu, né, Christian? Mas uma técnica muito boa é pedir para o paciente repetir o que tu falou. Em qualquer situação, não é, Christian? Tu pede para que a pessoa repita o que tu falou. Sim. Porque às vezes tu acha que ele entendeu, ele concordou, e ele na hora da coleta, ele faz uma coisa totalmente diferente. Então, acordar os pontos com o cliente, com o teu paciente, e pedir para que ele repita o que tu falou. Para ele também fixar o que tu falou, e para que tu saiba que ele realmente entendeu e que na hora da coleta esteja tudo pronto e a coleta seja realizada da melhor maneira possível. É aquecer ele, né? Deixar ele testar um pouquinho. Outro ponto é esse mesmo, Christian. Então a gente deixa um espaço para o cliente. O ideal é que o cliente possa dar 3 passos antes de pisar na plataforma e que tenha uns 3 passos para ele sair da plataforma com mais tranquilidade. Só que para isso, para o paciente pegar esse ritmo de caminhada, é importante que a gente faça um treino, como tu falou. Que tu faça um aquecimento, que tu peça para o paciente caminhar, fazer o percurso, para que ele entenda, né? Para que ele faça o que tu pediu, e também para que tu verifique se esse espaço que tu tá dando para ele é um espaço bom, tá? Outro ponto também, coletar pelo menos 5 passadas de cada pé, 5 contatos de cada pé com a plataforma, tá? O ideal, porque como o sistema vai trabalhar com médias, é ideal que ele tenha mais passadas. Se conseguires fazer mais, se o paciente for de fácil manejo, tu consegue fazer mais? Faz mais. Não vai ficar prejudicada a tua coleta se tu fizer mais passadas. Mas se tu fizer menos passadas, a gente talvez tenha alguns problemas e implique até em ter que repetir várias vezes a avaliação. Sim. Né? Alguns colegas me perguntam, Christian também, que eu nem coloquei na minha checklist aqui, mas alguns colegas me perguntam se precisa fazer, quantas coletas precisa fazer. Se tu tem segurança no que tu fez, se tu olhou a avaliação enquanto o cliente está ali e a avaliação está condizente, ok. Se tu queres repetir a avaliação para te ter 2 avaliações dinâmicas do mesmo momento, tudo bem. Se tu te sente mais seguro em repetir, salva 2 coletas, né? Tu vai ter elas ali e depois tu pode fazer um comparativo se há uma distorção de dados entre uma e outra. Diga, Dani. Felipe Santa Rita está interagindo aqui Oi, com a Felipe. gente. Oi, Felipe. Ele concordou e disse exatamente, usar a linguagem de forma que explique ao paciente o necessário, e comentou sobre o número que eu costumo pedir para que caminhe em torno de 2 vezes para cada lado antes da coleta. Ótima dica do Felipe. O Felipe tem uma boa experiência também com baropodometria, é um grande parceiro nosso, e ele deu a dica dele ali, que é caminhar 2 vezes, 2 idas e 2 voltas, porque o paciente transita por cima da plataforma, né? Para aquecer, né? Ótima dica, Felipe, muito obrigado. Muito bem, Felipe. Vamos lá, vamos ver o que mais que eu separei aqui para conversar com vocês. Se tiverem dúvidas, vão colocando ali, que no final a gente vai responder todas as questões, assim, na medida do possível, porque sempre tem bastante coisa para responder. Próximo ponto, pessoal. Pontos importantes para a interpretação dos dados. Essa é uma questão que sempre gera dúvidas. Por quê? Porque interpretar os dados está bastante correlacionado em entender a biomecânica que o indivíduo está fazendo. A biomecânica durante a marcha, né? E quando a gente fala em interpretar os dados da avaliação dinâmica, a gente tem que fazer correlações. E isso demanda um pouquinho mais. Então,
sempre os colegas têm dúvidas, eu separei algumas questões aqui que os colegas têm dúvidas, para que a gente possa discutir. Vão colocando nos comentários aí as dicas, como o Felipe colocou, vão colocando as dúvidas, situações que vocês querem compartilhar com os colegas, que a Dani vai nos passando ali, no final a gente comenta tudo. Porque o nosso interesse também, só abrindo um parênteses, aqui na Kinetec é que a gente consiga, com esse nosso material, que a gente consiga divulgar mais amplamente toda a avaliação biomecânica, né, Christian? Sim. Não só com baropodometria, mas também com as outras séries que a gente faz. Então, quanto mais vocês colaborarem, a gente vai dividir e compartilhar esse conhecimento com todos os colegas. É interessante, eu falo sempre uma coisa, principalmente para os meus parceiros do exterior, né? Que são mercados mais de referência, eventualmente, para a parte biomecânica. Mas o Brasil está tendo um crescimento cultural incrível, né? Eu vi amadurecer muito os usuários, os clientes, né? Hoje em dia eu tenho clientes que quando eu vou visitar eles ou quando tenho uma conversa com eles, me dão aulas sobre o que eles descobriram com o utilizo, né, dos equipamentos. Então, isso é interessante. O Brasil está tendo um crescimento sobre a biomecânica realmente muito, muito legal, né? E gente experiente, tipo o Felipe, que tem este prazer em compartilhar, né, que ele descobriu, ou com cursos, ou com vídeos, com live, como que ele faz, né, como a gente está fazendo. Isso aumenta ainda mais o conhecimento e aprimora a qualidade do atendimento dos profissionais. Então, exatamente. Compartilhem aí com a gente. Fechando o nosso parênteses, voltando para o nosso tema, pontos importantes para a interpretação de dados. Agora eu vou pedir a tua ajuda, Christian. Sim. Se tu quiser posicionar aqui... Ah, já está ali. Sim. Eu vou falar sobre alguns pontos em que a gente vai mostrar aqui no monitor para que fique um pouco mais claro para vocês. A Dani nos avisa se o monitor está dando para enxergar. Deem um ok para a Dani aí, se estão vendo. A gente vai falar nesse momento sobre ponto de pressão máxima. Ponto de pressão máxima é esse pontinho aqui, ó. Dá para ver? Aqui. Tem um pontinho aqui, que é o pontinho de pressão máxima, que quer dizer para a gente que enquanto esse indivíduo caminha, o ponto de máxima pressão dele, a região do pé em que ele tem um pico de pressão máxima, é aqui. Nesse pé esquerdo aqui, a gente vê que esse indivíduo faz no 5º metatarso, tá? Então, durante a marcha, o ponto de pressão máxima dele está localizado ali, ok? No direito, no 2º metatarso. Então, esse ponto, ele é capaz de nos dizer algumas coisas sobre esse cliente. Tá aparecendo no monitor, Dani? Tá aparecendo, só pedir pro Christian recolher um pouquinho. Só foi. Esse pontinho aqui pode nos dizer algumas situações. Porque para que eu tenha certeza do que eu tô vendo aqui, do que eu falaria para o meu cliente, eu teria que fazer uma avaliação, olhar a postura dele, olhar como ele se comporta enquanto caminha, como a postura dele se comporta enquanto caminha. Quando eu falo postura do tornozelo, posição, qual a dinâmica que esse tornozelo faz, qual a dinâmica que esse joelho faz e qual a dinâmica que esse quadril faz. E também, claro, cintura escapular, qual é o comportamento, qual é o balanço que essa cintura escapular faz, que pode estar interferindo da maneira que esse indivíduo caminha. Então, falando para vocês que aqui é o ponto em que tem a pressão máxima, a gente diria que esse indivíduo aqui, porque ele tem esse ponto de pressão máxima aqui, que não está no lugar correto, porque mesmo quando a gente caminha, o ponto máximo, ele deve estar localizado aqui. Eventualmente a gente consegue, a gente tem essa distribuição aqui no 2º, mas a literatura nos diz com certeza que o ponto de pressão máxima, mesmo durante a marcha, deveria estar localizado na região do calcanhar, tá?
se a gente for seguir a rigor a literatura, ponto de pressão máxima sempre no calcanhar, tanto na estática como aqui na dinâmica. Porque quando a gente entra na marcha, seria o ponto de maior descarga de pressão. Maior descarga seria no calcanhar. Eu diria aqui que esse indivíduo com esse ponto de pressão máxima aqui no quinto metatarso, ele está supinando o antepé. Então, ele faz um contato inicial, ele faz a curva de pressão, que a gente já vai falar, curva de pressão máxima aqui, a gente já vai falar nela. Então, ele está supinando o antepé, né? O retropé, ele faz um contato até que adequado aqui, e aqui ele supina um pouquinho. Então, a gente pode ver esse ponto de pressão aqui, ok? Outro dado bem relevante na avaliação dinâmica é a integral da pressão pelo tempo. Muitos colegas perguntam o que é a integral da pressão pelo tempo, como usar, o que fazer com ela, né? Então, a literatura nos diz que a integral da pressão pelo tempo é o ponto em que o indivíduo aplica mais pressão por um tempo maior. Então, seria um ponto de risco, um ponto em que podem ocorrer lesões ou podem estar indicando lesões que o indivíduo já tem e estão sendo representadas aqui pelo erro na distribuição pressórica, tá? A integral da pressão pelo tempo também nos diz como é que está a dinâmica do passo. Por quê? Porque a integral da pressão pelo tempo, ela deve estar similar nos dois pés. Enquanto o pé direito está no apoio, o esquerdo está no balanço e vice-versa, né? Então, nesses momentos, enquanto cada um dos pés está em apoio, no seu devido momento, eles têm que apresentarem a integral da pressão pelo tempo no mesmo ponto. Por quê? Porque a literatura nos diz que isso identifica ou nos mostra uma simetria de distribuição pressórica entre pé direito e pé esquerdo, o que seria o correto. O que seria, aqui nesse exemplo aqui a gente tem, deixa eu só botar um pouquinho mais de cor. Nesse exemplo aqui a gente tem, aqui no pé direito, no segundo, e no pé esquerdo, no quinto. O que é o ideal? Os dois estarem em torno ali do segundo metatarso. Que quer dizer que os dois pés estão desenvolvendo a passada, estão distribuindo essa pressão de forma simétrica. O que a gente encontra quando tem uma pisada muito, uma pisada mesmo, um contato com o solo muito irregular, é encontrar um pico, um ponto uma integral de pressão pelo tempo no calcanhar e outra lá. Quer dizer que o indivíduo está apresentando uma instabilidade. Quando o ponto máximo está aqui, ele está apresentando uma instabilidade de antepé e o ponto máximo fica ali no retropé. Porque, segundo a literatura, o ideal é que ele esteja em antepé mesmo. Tá? Porque fica muito tempo, sendo que na relação entre pressão e tempo, na marcha, os metatarsos são a região que fica mais tempo, né? Em contato com o solo. Então, automaticamente, eles também recebem uma pressão bastante elevada em fase de propulsão e, conseguintemente, é na relação entre pressão e tempo e acontece isso. Este é um assunto interessante porque no pé diabético, quando começou a baropodometria, que era muito utilizado, eles avaliavam principalmente estático. E aí o estático, o padrão é apresentar o pico aqui, né, nos calcanhares mediais principalmente. E aí preparava nas botas ou as palmilhas para compensar este excesso de pressão nesta região aqui. Só que os pacientes continuavam lesionando aonde? Na região da integral de pressão de tempo. Eles continuavam lesionando muito a parte metatarsal, às vezes o hálux, né? Então, perceberam que tinha a real diferença entre a distribuição das pressões
durante o estático e do dinâmico, e tiveram que pensar nesta questão do tempo também como variável para desgastes, para lesão, né? Então surgiu ali a questão da integral pressão de tempo. Que é um dado bastante interessante, né? Sim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a curva de ponto máximo para fechar essa parte aqui. Que tá aqui. Já tá ali, né? Tá aqui. Tá. Essa linha bastante fina que passa aqui na região de calcanhar. Sim. A folha. Essa linha bastante fina que faz aqui o caminho pelo calcanhar, transcorre pelo médio pé, atinge o quinto, nessa situação aqui, o quinto metatarso, sobe, atinge o segundo e depois atinge hálux, o segundo dedo e depois o hálux. Essa aqui é a nossa curva de ponto máximo, que é uma curva que nos indica um dado que é bastante questionado também, que é se o indivíduo está tendo uma característica pronada ou uma característica supinada. Vou botar durante o vídeo a pisada. aqui. Coloca o vídeo. Sim. E ele identifica de que forma. Se a curva de ponto máximo passa mais pela lateral do pé, como era esse caso aqui. Aqui a gente vê ela bastante fina com uma bolinha vermelha. Agora tá ali. Ali. Ele fica bastante tempo ali. E depois ela transcorre para o segundo dedo. Ela nos diz como é que está o caminho percorrido pela pressão nesse pé. Apesar de ele entrar bem, porque ele entra pronado, supina, e aí ele transcorre pelo médio pé, mas ele vem muito para a lateral. Esse ponto, no quinto metatarso, ele não deve ficar muito tempo ali, como ele fica. Por isso que ele nos dá ponto de pressão máxima lá em quinto metatarso também. Então, a gente está visualizando aqui uma característica de antepé supinado, tá? A curva passa muito na lateral e quase não atinge a região medial do pé. Agora vamos dar uma olhadinha no direito, Christian. Vamos ver como é que ele se comporta aqui. Entra supinado, tá invertindo, prona, passa pela região do médio pé e aqui ele faz um caminho bastante diferente. Não sei se vocês conseguem visualizar bem aí, mas ele ainda tá aqui, o nosso pontinho é esse ponto vermelho aqui. Ele transcorre lá no médio pé, faz uma pausa em médio pé, que não é o correto, e atinge o primeiro metatarso. Aqui eventualmente tem um desabamento do arco Plantar ali. Sim. Porque ele fica. Mas ele também não faz o caminho correto. Qual é o caminho correto? A gente já falou em outros momentos que o caminho correto é atingir quarto, terceiro, segundo, primeiro metatarso e depois ir para o hálux. Numa hipótese bastante ruim, atingir terceiro, segundo e ir para o hálux, sem fazer muita pressão no primeiro. Não é o ideal, mas a gente vê bastante isso. O nosso modelo aqui, ele inicia bem, porém ele faz, assim como ele tem esse ponto de pressão que a gente vê amarelinho aqui, que tá nos dizendo que esse indivíduo faz pressão aqui em médio pé, faz uma curva aqui e depois já toma entre primeiro e segundo metatarso, sem transcorrer pelo terceiro, segundo, quarto, sem fazer o caminho correto, e ele já se dissipa lá em hálux. Então, essa curva nos diz como é que está a distribuição pressórica e como é que está a pisada desse indivíduo. Tá, gente? Eu acho que agora a gente vai, para a gente conseguir ter tempo para abrir para as perguntas, eu acho que a gente já vai para alguns pontos importantes na interpretação de dados. Correto, Dani? Correto, estamos com Ok. Então, alguns dados importantes na prescrição do que a gente viu. Assim como o rigor da avaliação, como manter um padrão de avaliação,
é importante que a gente consiga manter um padrão na descrição do laudo. Por quê? Porque a gente vai conseguir, com a experiência, quando a gente escrever vários laudos e a gente manter um padrão, escrevendo sempre, mantendo um padrão, escrevendo sempre cada item na mesma ordem, tu vai conseguir um raciocínio clínico muito melhor. Então, se tu começa a descrever o laudo do teu paciente pelo ponto máximo depressão, começa a escrever sempre ponto máximo depressão, o que tu viu, ponto médio, como estava a distribuição pressórica, onde que estava a curva de ponto máximo, se a pisada tem uma característica supinada, se tem uma característica pronada. É importante que a gente mantenha essa ordem para que a gente tenha uma organização mental mesmo, para que quando tu olhar para o teu paciente, tu saiba, tu consiga ter a clareza de descrever cada ponto e tu saber com o que tu tem que relacionar. Ponto de pressão máxima, com o que eu tenho que relacionar? Se tu manter uma ordem num laudo, fica muito mais fácil de tu repetir isso sempre. E quando tu repete muito uma coisa, os fisioterapeutas concordam comigo, tu consegue fazer isso automaticamente. Tu já vai automatizar a tua prescrição, o que vai ficar muito mais fácil para ti criar o teu raciocínio clínico e o teu padrão de interpretação do que tu viu ali. Sim. Né? Parceiros e pacientes que vão receber novos laudos, né, já se familiarizam com aquele padrão. Com o teu padrão descritivo, né? Sim. Os colegas sempre me perguntam assim, como é que eu descrevo? Descreve, eu vou falar o que eu faço, tá? Descreve sempre na mesma ordem, começa fazendo a correlação um por um. Por exemplo, aqui a gente começa a avaliação dinâmica. Opa. Aqui. Volta para mim ali, por favor, Christian. Volta na primeira avaliação dinâmica. Começa ponto a ponto. A avaliação, o ponto de pressão máxima pode estar relacionado com o quê? O ponto de pressão média pode estar relacionado com o quê? Né? Então, tu vai descrevendo o que tu tá vendo e vai descrevendo a relação que tu encontrou com a avaliação postural do teu indivíduo. A curva de ponto máximo, ele faz uma pisada supinada porque o tornozelo dele se comporta como? O joelho dele se comporta como? Na avaliação da pelve, o que foi que tu viu? Então, para te fazer um laudo completo, com baropodometria, para que tu tenha clareza da avaliação e para que os colegas que venham a ler teu laudo tenham clareza da avaliação, descreve ponto a ponto, pressão máxima, tempo de contato, faz correlações da pressão máxima com a postura do indivíduo, com como ele caminha, como o joelho dele se comporta enquanto ele caminha, né? Ele caminha com o joelho em flexão, pressão máxima em antepé, pode ser porque o indivíduo caminha com o joelho em flexão, né? Pressão máxima no quinto metatarso, como a gente vê aqui, pode ser porque ele tem um joelho varo, né? Porque a postura dele, enquanto ele caminha, é varo. Como é que ele entra com o pé na pisada, como é que ele caminha com o pé? Rodado externo, rodado interno. Faz essas correlações ponto a ponto. Pressão máxima, integral da pressão pelo tempo. Vai descrevendo o que tu vê e fazendo a correlação. Quando tu chegares no final do teu laudo, tu mesmo vai ter clareza do que tu viu e aí tu consegue eventualmente fazer alguma correção, mas vai ficar muito mais fácil para ti ler esse laudo e para os colegas também fazerem essa interpretação dos dados, tá? Descrever claramente o que tu viu e já fazer as correlações fica muito mais fácil para uma leitura posterior. Gente,
o nosso tempo está um pouquinho estourado, mas podem fazer as perguntas que vocês tiverem. Eu tenho uns comentários aqui, uma pergunta Pode ir lá. também. O Felipe aqui seguiu interagindo com a gente. Ele disse, muito interessante aquela hora da supinação, pois essa supinação pode ser um padrão antálgico. Evidencia muito a profunda importância de ouvir o paciente no início da consulta durante a anamnese. Ótima, Felipe. O Felipe compartilha da mesma ideia que eu e que alguns outros colegas, de que a clínica, palavras do Felipe, é soberana. Então, independente da avaliação que a gente vai fazer, baropodometria, questionário avaliativo, atividade funcional, tu precisa ter o conhecimento do que o paciente traz. Tu precisa saber qual é a queixa do paciente, entender claramente o que o paciente está sentindo, o que aconteceu, entender doenças anteriores, patologias, o que o paciente traz de bagagem e que pode hoje estar acarretando nessa pressão errônea, que pode não ser uma coisa aguda, e sim um processo crônico que ele já traz de outros momentos da vida. E a gente, como profissional, precisa sentar e escutar o paciente. E aqui Isso aí, ele Felipe. comentou, excelente, Kelly, padronizar a forma de escrever o laudo faz com que otimizemos o tempo. Sim. E o André Luiz de Oliveira, ele disse que ele não entendeu muito bem a pressão integral. Tá. Deixa eu comentar a colega de antes. O Felipe, foi o Felipe. Tá. Que sobre padronização, sim. Porque a gente precisa fazer uma avaliação completa do indivíduo no nosso período de atendimento. Se o nosso período de atendimento é 1 hora, a avaliação desse paciente deve ser nesse período 1 hora, porque a gente também está cobrando a nossa avaliação, né? E dificilmente o paciente está disposto a pagar 2 horas de avaliação. Eu cobro por hora, então se eu vou fazer 2 dias de avaliação, eu vou cobrar 2 avaliações do cliente. Para a gente otimizar o nosso tempo e otimizar o cliente e também não ter essa falha de comunicação, ficar muito tempo avaliando o mesmo cliente, a gente precisa otimizar. E a rotina clínica, que a gente chama assim, otimiza o nosso tempo e facilita essa interação com o cliente. Aí a pergunta do André Luiz, não entendi muito bem a pressão integral. A integral da pressão pelo tempo. A integral da pressão pelo tempo, Felipe? Não. André Luiz. A integral da pressão pelo tempo é um cálculo que é realizado com relação à pressão máxima exercida e o tempo em que fica esse ponto de pressão em determinada área. Então, aqui, integral. Aqui está nos dizendo que é um ponto em que tem maior pressão por maior tempo. Então, é uma relação da pressão e do tempo em que fica esse contato com o solo ali. Deixa eu pegar um exemplo diferente, Pega, tá? isso aí. Talvez temos que muitas vezes acontece. Trocamos o paciente aqui. Vamos ver aqui se E esse, enquanto na pisada. Christian procura um exemplo diferente para a gente comentar aqui. Isso é interessante. Como é que se chama o André. Olha aqui, André. Ele teve um pico de pressão máxima no hálux. Ou seja, ele teve aqui o excesso de pressão máxima, né? Que deu 500 kPa. Aqui. Só que isto foi eventualmente para um laço de tempo extremamente curto. E daí a gente enxerga uma outra região com uma pressão alta, que é aqui, no segundo metatarso, no terceiro metatarso, que é exatamente onde a integral de pressão de tempo fica. Por quê? Porque se eu olho o plantigrama do tempo de contato, em vermelho é a região metatarsal, porque é a região que fica em contato com o chão por mais tempo, né? Porque olhando o vídeo aqui, o que a gente percebe, né? Eu vou deixar o direito aberto. Que o calcanhar primeiro entrar em contato e logo rapidamente entra em contato também toda a região metatarsal, né?
E aí acontece que o calcanhar já levanta e os metatarsos ficam. Continuam. Então eles ficam por um tempo grande, até o final praticamente da pisada. E aí o pico pressório do hallux é muito curto em termos de tempo. Pelo contrário, esta região aqui vem pressionada para um tempo muito grande. Então a relação entre a pressão e entre o tempo gera este plantigrama chamado de integral de pressão de tempo, que neste caso aqui mostra que o pico pressório máximo está no hallux, mas a região que teve mais pressão por mais tempo é o terceiro metatarso. Não sei se consegui explicar esta vez. É isso aí. Então, André, a integral da pressão pelo tempo é o ponto em que tem uma pressão por um tempo maior. E isso, às vezes, diverge, como o Christian mostrou ali, que nesse cliente aqui o ponto de pressão máxima é no hallux, mas a integral da pressão pelo tempo, o momento em que ele fica com muita pressão, com uma pressão alta por mais tempo, é a integral da pressão pelo tempo. Foi? Depois dá um feedback aí, André, se ficou tudo certo, senão só chamar que a gente responde. Dani. Ok. Mais alguma pergunta, Dani? Okay. Aos colegas que olharem esse vídeo posteriormente, podem postar as perguntas ali que a gente vai respondendo, né, na medida do possível ali. Eu tinha preparado mais material. Entendeu. Obrigada. Obrigada, André. Eu tinha preparado um pouco mais de material, mas o nosso tempo aqui é curto, então a gente faz aulas pequenas em que a gente consiga trazer várias dúvidas, respondendo sempre os colegas, né? Para que todo mundo tenha essa interação e se sinta respondido nas nossas pequenas aulas aqui do meio-dia. Aqui a Sandra Tomé falou muito bom. Ai, Sandra, que legal. Ok. Então, pessoal, chegamos ao fim hoje também, né? Mais uma vez, obrigado, Kelly. Imagina, Christian, é um prazer enorme estar aqui. Agora, com essa nossa otimizada 2 vezes por semana, vai ser bem legal que a gente vai conseguir rever vários pontos, vários assuntos que os colegas pedem. E sempre que tiverem dúvidas, tiverem sugestões de live, sugestões de assunto, né, Christian? Mandem pra gente que a gente tenta sempre atender, né? Conseguir responder as dúvidas dos colegas. Ok. Então, novamente, a live vai estar disponibilizada no YouTube semana que vem. Se vocês ainda não se inscreveram no canal do YouTube, vai lá, curte a página que vale a pena. Surpresa hoje não temos, mas teremos semana que vem surpresas. Então fiquem ligados nas nossas mídias e então bom final de semana, bom almoço. E tchau, até quarta, pessoal. Tchau, tchau. Quarta live, quarta-feira.